terça-feira, 6h59 da manhã. Tá começando mais um Alecast. Nessa terça-feira, eu, Alexandre Tiroff, trago uma mensagem muito especial para você sobre um pouquinho da Semana da Páscoa. Eu vou contar para vocês nessa terça e na quinta-feira vai ter a parte 2, que é a continuação dessa palavra que eu trago para vocês, muito especial dessa terça-feira de manhã. A palavra que eu tenho para vocês hoje, ela vai estar lá no livro de Mateus. Antes de a gente entrar aqui na palavra, a gente cair agora no estudo, de você aprender um pouquinho sobre a Páscoa, o que a Bíblia fala sobre a Páscoa, o que a igreja prega sobre a Páscoa. Sabe, muitas religiões hoje, essa semana, vão comemorar a Semana Santa, que começa em algumas religiões, né, no domingo de Ramos até a Sexta-feira Santa. E depois vem em si, a gente vai ter a ressurreição de Cristo 3 dias depois. Algumas religiões elas vão nessa linha, mas a Bíblia fala mais ou menos isso, é bem parecido, é bem próximo. Então, antes de a gente já cair na palavra, nesse ensinamento, nessa aula, porque nessa terça e nessa quinta, em especial dessa semana, eu vou dar uma aula para vocês, um pouquinho sobre a Páscoa. Amém? Antes de a gente já ir para a mensagem, eu quero te fazer aquele convite especial. Já compartilha essa mensagem, já deixa seu joinha e principalmente ativa o sininho de notificação e se inscreve no canal, que eu tenho certeza que toda terça e quinta, 6h59 da manhã, sem falta, você é meu convidado, em nome de Jesus. Então, bora para a palavra? Bora aprender um pouquinho? O título dessa mensagem, ele é um pouco tanto intrigante e chamativa, porque quando Deus colocou esse título no meu coração, é exatamente assim que a mensagem vai começar. Porque lá em Mateus, capítulo de número 26, do versículo 36 ao versículo 46, ele fala exatamente isso. Uma grande aflição. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. É uma grande aflição que Jesus passou lá no Getsemane. Então, bora para a palavra, vamos ver o que Mateus 36, a palavra de Deus, nos ensina. A Bíblia fala que Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi e levou consigo Pedro e os 2 irmãos de Zebedeu. E ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o seu rosto no chão e orou. Então disse Jesus, meu Pai, se é possível afastar de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse Jesus a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. E é fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. E pela segunda vez, Jesus foi e orou novamente, pedindo ao Pai. E disse, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Não pode ser afastado de mim, se é que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Então, voltou Jesus de novo e encontrou novamente os discípulos dormindo. E eles estavam com sono e não conseguiam abrir os seus olhos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou Jesus até onde estavam os discípulos e os perguntou, vocês ainda continuam dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem estará sendo entregue às mãos dos homens maus. Levantem, vamos embora. Vem aí, e aí vem chegados os homens que vêm me traindo, inclusive Judas. Então, meu querido, aqui começa a grande aflição de Deus. A
Páscoa ela vai começar um pouquinho antes, né? Jesus começa no primeiro dia de festa, né? De pães, fermento. Os discípulos chegam para perto de Jesus ali no capítulo de número 17, também aqui no livro de Mateus, capítulo 26. Mas eu quero primeiro focar um pouquinho aqui no Getsemane. Afinal, Getsemane foi o monte da última oração, a última súplica de Jesus, pedindo para o Pai que, se não fosse da vontade dele, que ele apartasse dele aquele cálice. Então Jesus, desde quando ele é colocado no ventre de Maria, ele sabia que seria necessário se cumprir esse propósito na vida dele, para que esse pudesse morrer pelos nossos pecados e sofrer pelas nossas iniquidades. Então Jesus tomou para si todos nós. Então nós estamos sempre acostumados a achar que Deus vai nos julgar pelo tamanho de pecado, de algo que a gente cometeu ou que a gente, para nós, acha que é muito grave. Mas eu quero te dizer que Ele morreu na cruz por mim, por você, para nos livrar de todos os nossos pecados. Então, que muita gente acha que a Páscoa está ligada ao chocolate, ao doce, ela não está. Pelo contrário, a Páscoa ela é comemorada justamente pela grande aflição que Jesus sofreu na terra. Porque ele sabia quanto que ele iria sofrer para que se cumprisse a vontade e o propósito de Deus sobre a vida dele. Se você acha que às vezes a sua vida ela está tendo muita dificuldade, se às vezes a gente sofre de ansiedade do futuro, porque a ansiedade, eu sempre falo que ela é um excesso de futuro que nós carregamos com nós, imagine o tanto que Jesus sofreu ansiosamente, porque ele sabia o que estava por vir. Afinal, ele era filho de Deus, filho do Criador. Então, para você que comemora a Páscoa, coloca no teu coração, mostre para os seus filhos o verdadeiro significado da Páscoa, que vai muito além de chocolate e bons doces. Ela é sim o sacrifício dado por um cordeiro que morreu na cruz para nos livrar de todos os nossos pecados. Amém? Então eu creio que na quinta-feira eu vou concluir essa mensagem, a gente vai ter uma continuação dessa mensagem, eu vou falar um pouquinho da crucificação, que ela antecede. Após Jesus ter saído do Getsemane, começa assim o processo de crucificação até a ressurreição de Cristo. Para você que me acompanha, após essa última palavra que Jesus fala, que vem aí chegando o homem que está me traindo, Judas, ele entra em cena, que ele traz contigo aqueles soldados para prenderem Jesus e fazer exatamente o crime de Jesus é exatamente a mesma coisa que eu faço na internet. Ele levava o amor de Deus para as pessoas. Então Jesus ele foi condenado, não por algo ruim que ele estava fazendo, mas que era que os tempos daquela época, assim como nos tempos de hoje a gente vê muito disso, ele foi condenado pelos erros e pecados dos homens. E a única coisa que ele estava fazendo é levando o amor dele para as pessoas. Então eu creio que em nome de Jesus, depois dessa mensagem de terça, na quinta-feira agora, 6h59 da manhã, a gente vai ter a continuação dela. Você vai aprender um pouquinho mais sobre a Páscoa. Amém? Vejo vocês na quinta-feira. Um Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.